Pessoal, nós vamos fazer hoje uma tier list dos personagens bíblicos. Essa é a primeira tier list aqui no YouTube falando sobre este assunto. Eu não encontrei nenhuma outra aqui no YouTube, em português pelo menos, falando sobre os personagens bíblicos. Então, vem com a gente aí falar sobre alguns dos personagens, são muitos, não dá para abranger todo mundo aqui, mas alguns aí que nós consideramos essenciais, importantes, principais, nós incluímos aqui. Claro, o maior de todos nós não colocamos, que é Jesus Cristo. Ele está fora dessa lista, né? Ele está acima de todos. Então, Jesus, os anjos também, nós não colocamos aqui. Então, vamos iniciar juntamente aqui com Indiana. Oi, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que o pessoal está assistindo, É né? verdade, é porque a gente está gravando de tarde. Mas é isso aí. Então vamos lá começar. Depois eu queria saber de vocês nos comentários o que vocês acharam, se tá certo, tá errado, vocês colocariam. Aí a gente vai até falar aqui, ó. O topo da lista é recebeu a coroa da justiça, que é o topo, né? Quem alcançou aí o topo da lista. Depois Guardou a fé. guardou a fé, palavra de São Paulo, né? Cumpriu a missão. Também aí são frases de Paulo de Tarso. Cumpriu a missão é que fez aquilo que Deus pediu, mas às vezes teve algum percalço no caminho, cometeu algum erro, voltou, ficou Na naquele dúvida. desafio, na dúvida, mas no fim cumpriu a missão. Teve altos e Teve baixos, altos e né? baixos. Não julgueis. São aqueles que a gente não Não, sabe, né? É melhor que não só Deus julgar. sabe. Exatamente. E vacilou são aqueles que, Vacilaram pelos, mesmo, não tem como defender. Não dá para defender. pelos registros, né, que nós temos, Exatamente. vacilou. Então vamos começar em ordem cronológica. A gente vai começar de Abraão até Timóteo. Então as figurinhas aqui, ó, Abraão é o primeiro. Abraão que viveu por volta do ano 1800, 1900 antes de Cristo. Então a gente está falando de uma pessoa de praticamente 4.000 anos antes de nós. É muito tempo. 2.000 anos praticamente antes de Jesus e 4.000 anos antes de nós. Ele é o patriarca, né? O pai Patriarca do povo do de povo de Deus. Deus, do povo de Israel. Que Você tem a coloca descendência maior do que as as estrelas do estrelas. céu. E aí, colocaríamos Abraão Recebeu a onde? coroa da justiça, com certeza. Por quê? Estava prestes a sacrificar seu filho por Deus, não, né? Não desobedeceu a Deus. É o homem da fé e da obediência, né, a Isso, Deus. exatamente. Foi obediente até o fim. Muito bem, Abraão então recebeu a coroa da justiça. Sara, sua esposa. Recebeu também, com E eu também certeza. concordo. Sara, ela esteve ali ao lado de Abraão, foi uma mulher sábia, era Uhum. estéril, né, mas perseverou na fé. É claro, tem estudos aí que diz que na verdade ela era estéril porque ela servia a Deus, mas o que mais condiz aí com o que nós sabemos é que ela era estéril biologicamente mesmo. E por sua fé e confiança e obediência a Deus, na velhice ela teve um filho. Teve o filho, Então, Isaac. Isaac. É. E Isaac é interessante que o nome Isaac significa ele ri, porque diz que É. Sara é Sara a riu Sara quando riu, né, descobriu que quando estava descobriu que estava grávida. grávida. Como assim eu já estou velha? E aí ela riu, Ah, e aí Isaac significa isso, ele ri, essa é porque boa. tanto ela quanto Abraão acharam graça, aquele riso de De felicidade, né? felicidade. Porque Aham. já na idade avançada tiveram Isaac. Isaac eu colocaria recebeu a coroa da Recebeu a coroa justiça. da justiça, sim. Também patriarca, né? O filho de Abraão, ele seria sacrificado. Até uma das cenas mais comoventes aí que está na É, Bíblia, né? E Abraão, confiante, foi lá, mas sabia da misericórdia divina também. E Isaac foi aí o segundo dos patriarcas, né? Então, recebeu a coroa da justiça também, um recebeu a homem de coroa da Deus, né? justiça, sim, com certeza. Teve dois filhos muito famosos, que foram Esaú Esaú e e Jacó. Jacó, irmãos gêmeos. Esaú era o Eles eram primeiro, gêmeos? eram Não sabia. gêmeos. Esaú nasceu primeiro e Jacó segurando o pé dele Ah, foi é junto. verdade, é verdade, é verdade. Jacó saiu seguindo, mas segurando o pé. Pera aí, eu tô junto. Já começou aí, né? Já começou a Querer treta. tomar o lugar dele, já aí. Então, Jacó recebeu a coroa da justiça, guardou a Guardou a fé, fé. guardou a Guardou a fé, fé? guardou a Não fé. recebeu a coroa da justiça, não? Não.
Não sei, pode ter recebido, mas eu colocaria ele no guardou a fé. Assim, recebeu a coroa da justiça, né? Sim, Mas mas. para a gente manter uma lista aqui, Senão vai vamos, todo mundo receber a coroa da é, justiça. é claro que a gente deseja que todo mundo esteja aqui no topo, né? Mas a gente vai colocar aqui, então, Jacó só para diferenciar ele de Abraão, Porque ele porque, enganou o pai para receber a bênção, né? É a bênção especial do filho mais velho, né? exatamente, teve E altos e baixos, né, também, mas depois ele pagou, né, pagou. por esse erro, sofreu muito com o seu filho Jo- jovem lá, o José, José, né? Então, não foi uma vida fácil a de Jacó, não. não. Foi uma vida muito difícil. Uhum. A gente vê às vezes, Jacó fez aquela maldade, vamos Ele dizer assim, enganou, né? Enganou o pai Foi para. malicioso, né? É, mas Jacó não teve uma vida fácil, não. Foi difícil para ele e nós sabemos que no final ele recebeu, é claro, a coroa da justiça, mas para manter essa lógica aqui, a gente vai colocar ele em guardou a fé. E aí veio o filho dele, né? Que a gente José citou, recebeu a coroa da justiça, José. com certeza. Esse é o José do Egito. Tá lá em cima, né? O Entregue homem. para ser morto pelos irmãos, né? Entregue como escravo, né? Não, primeiro jogaram ele no buraco, né? Para ser Isso. morto. Aí ele foi achado lá, Isso, né? na verdade, Levaram ele como prisioneiro. eles entregaram para escravo, né? Eles Pro jogaram no Egito. buraco, E depois sofreu no Egito, só com a sua sabedoria virou um grande aliado, né, do faraó, né? Isso. Perdoou os irmãos lá na Perdoou os frente. irmãos, reencontrou o pai, Isso, o o irmão que pai ele amava tanto, né, que é Benjamim. Benjamim, isso. E o pai certamente. Aí a gente fala, né? Jacó enganou lá Isaac, mas passou esse Passou por período tudo todo isso, sofrendo, sofrendo. né? Na ausência de Uhum. José, que era um filho muito querido dele, E sabendo certamente. que os seus próprios filhos fizeram isso com o irmão, né, que também é muito pesado. Muito pesado. Então, E aí a gente já vai aqui, ó, na ordem cronológica para Moisés. Moisés aí a gente está falando de 1500 mais ou menos antes de Cristo. Muito eu tempo também. colocaria em guardar a fé. Guardou a fé? É, Eu já colocaria em recebeu a coroa da justiça. mas o próprio Deus falou para ele que ele não ia ver a terra prometida porque ele duvidou. É, teve esse Então, por isso problema. eu colocaria guardar a fé. Mas quando o povo fez o bezerro de ouro lá, ele quebrou o barraco, falou: aqui não, aqui vocês não vão Beleza, fazer isso mas não. diversas vezes que ele ia conversar com Deus, ele ia meio revoltado. Mas ele também, através dele, que Deus operou os maiores milagres que a gente vê. Tudo bem, mas aí você vai comparar ele a Abraão, que não teve nada que o desabonasse? Se tivesse a opção de colocar ele aqui assim, ó. Bom, eu colocaria ele aqui e recebeu a coroa Não, da então pode pôr. justiça. E aí? Eu, Parou aí. eu colocaria ele Eu guardar a vou fé. colocar ele aqui, Tá depois a bom. gente meio que divide essa galera aqui É então. porque já tem muita gente aí, ó. Miriam, irmã de Moisés. Então ela também recebeu a coroa da justiça. É, porque ela, aliás, teve, Um papel fundamental na história dele, né? sim, na história dele e na história do povo de Do povo Deus, de né? Deus. Porque ela seguiu o Moisés quando foi jogado nas águas, jogados não, colocado nas Colocado. águas, porque a mãe dele queria poupar a vida dele, que o faraó estava perseguindo. Miriam seguiu o cesto lá no rio, né? Uhum. E viu até onde ele ia chegar, né? E aí chegou lá nas mãos da filha do faraó e ela falou com a família lá para contratar a própria mãe de Moisés para ser como se diz, a babá, né? Então ela impediu que uma mãe ficasse longe do filho bebê, né? Exatamente. E depois foi profeta, a primeira profetisa, né? Profetiza. Do povo de Deus e guiou, foi líder ali do povo de Deus, né? Isso. E uma das mulheres mais importantes da Bíblia e, quiçá, da humanidade, né? Foi essa Miriam. Porque ela teve um papel fundamental aí de liderança, de profecias, guiando também o povo de Deus. Aliás, você sabia que por causa do cestinho que Moisés foi colocado nas águas, aquele bercinho que é acoplado do lado da cama dos pais, bercinhos pequenininhos que colocam um bebê pequenininho, chamam Moisés por causa disso? Não sabia. É, Aí. é por causa disso que chamam A Moisés. gente está falando de uma pessoa de 3.500 anos antes de nós e até hoje a gente usa Moisés por causa Muita desse gente cara. fala sem saber. Moisés, comprei um Moisés, tô usando um E Moisés. aí tem gente que fala assim: não acredito que esses caras existiram, não. Isso só tá na Bíblia lá, mas não é verdade, não. Imagina, né? Nomear um bercinho. Mas enfim, vamos lá então. Josué. Josué, um guerreiro, eu colocaria, recebeu a Recebeu a coroa coroa da da justiça. justiça.
Dos 12 que Moisés mandou espiar a terra lá prometida, ele e Caleb foram os únicos que voltaram com boas notícias. Os outros ficaram com medo, falou: não, o povo lá é perigoso, um povo forte, gigantes, as uvas lá são pesadas, eles carregam aquilo no braço. Ou seja, tiveram confiança em Deus, né? Não Isso. desanimaram diante do desafio. E eles Então, falaram: não, nós estamos com Deus e Deus vai fazer com que nós conquistemos aquela terra, é, independente do povo que esteja lá. Depois Sansão Sansão, ah, recebeu a coroa da justiça, não, guardou a Sansão não. fé. Sansão foi seduzido por uma mulher, então assim, por causa da carne, né? Ele acabou desagradando a Deus pelo pecado da carne. E Vacilou então? não, vacilou não. Eu acho que guardou a fé, porque depois que ele se arrependeu, ele acabou dando sua vida, né? Pra Sim. derrubar o templo e matar os pagãos juntos. Então, assim, ele deu sua vida em sacrifício. Então, eu colocaria guardou a fé. Vamos dizer que ele terminou, Terminou né, bem, terminou bem, bem. terminou bem. Terminou bem. Saiu bem. E Dalila? Essa daí vacilou demais. Dalila Essa daí é vacilou, não muito tem como. vacilada. Dalila vacilou. É claro, pelos registros que nós temos, a gente E o coloca que fim da vacilou. vida dela a gente Mas a não gente não sabe, né? sabe que fim que ela levou e se ela Se se arrependeu. arrependeu. Tomara que sim, tomara que ela tenha recebido a coroa da justiça, mas nos É, relatos que a gente tem dela, ela vacilou. Samuel, juiz Samuel. famoso, profeta e juiz, Recebeu a coroa da justiça, né? Não com tem nada. certeza. Uhum. Samuel é responsável pela transição, né, do povo tribal para a monarquia, porque foi ele que ungiu tanto Saul como Davi, né, como reis Uhum. lá do povo de Israel. E foi um grande profeta. A Bíblia fala muito bem dele. Enfim, recebeu a coroa da Recebeu a justiça. coroa da justiça. E aí E a Saul? gente tem Saul, que foi o primeiro rei, né, que Uhum. Samuel ungiu. Saul também é uma vida de Saul, altos eu e diria, cumpriu a baixos. missão. Porque, Cumpriu a porque missão. o que a gente tem de relato do final da vida dele, ele continuou. Ele. Aí tem aquela Ele não questão, teve né? aquela redenção, né? Então, eu E, acho. e tem a dúvida: ele suicidou ou ele foi morto? Né? Apesar da maioria defender que ele suicidou, Porque se suicidou, você colocaria em eu vacilou colocaria aqui em vacilou, não por causa do julgueis, suicídio. mas também é uma vida dificílima, sabe? O cara era Ele foi o primeiro rei, político, né? foi o primeiro rei, Então, tinha muitos ciúmes de Davi, começou a fazer coisa errada, e aí Samuel falou: não, a gente vai ungir outro rei, porque do jeito que você tá fazendo aí não tá dando, não. Tá descumprindo as vontades de não Deus. julgueis, não julgueis, Vamos não colocar em não julgueis. julgueis aqui. Porque foi só ter dado poder a ele e ele já começou a. Subiu a cabeça. Subiu a Subiu a cabeça. cabeça. E aí Davi, os, Davi, na minha opinião, o maior rei de quando se fala Israel de rei do Antigo Testamento, a gente sempre pensa nele. nele, mas também é uma Guardou, vida de altos e baixos, né? E eu acho que fica quem guardou a fé, guardou né? a fé. Apesar de, para mim, ter sido aí em questão de liderança política, de reinado, de governar um povo, talvez foi o maior que já existiu. Você pode colocar aí qualquer presidente que você já viu, qualquer governador, qualquer rei do passado, do presente, para mim, Davi, ele tá no topo. Mas também foi tentado, né? Foi Pelos tentado, prazeres ali do poder, né? E também. mas deu a volta por cima, graças a Então, por isso que Deus, ele também guardou a fé. Que guardou ele a deu a fé. volta por cima. Sim. E aí veio Golias, que Vacilou, vacilado, né? vacilou, Golias vacilou, né? Golias não tem como. Duvidou de um homem, do povo de Deus, né? Quis. Ele era de um povo sem fé também, Era um né? povo pagão, né? É, Vamos dizer assim, entre aspas, né? é, Pagão porque não era do povo de Israel. tinha. Então vacilou Golias. Salomão, filho de Davi. E aí? Salomão foi responsável pela construção do primeiro templo, né, de Jerusalém, que na verdade quem construiu o primeiro templo não foi Salomão, foram os engenheiros, pedreiros, os construtores. Mas ele foi o responsável ali Uhum. por destinar os recursos para a construção deste primeiro templo de Jerusalém. Eu diria que ele cumpriu a missão, porque a gente não sabe o fim que ele tomou, porque Salomão ele começou bem também. A Bíblia fala que antes dele, depois dele, não houve homem tão sábio quanto, né? Uhum. A sabedoria dele era excepcional.
Ao invés de Jesus pedir, fala dele no Novo Testamento, né? Nem fala, Salomão em sua mais alta glória. sim, Para Jesus falar dele assim, ele, né, realmente teve um papel muito muito importante. importante. Mas Mas ele terminou. tomou um caminho também muito errado, da mesma forma que ele destinou recursos para a construção do templo de Jerusalém, um templo dos israelitas, né, do povo de Deus, ele também autorizou a construção de templos pagãos, né, porque ele se juntou com mulheres que não era permitido Ele se se arrependeu juntar. disso depois? Então, aí que tá. Alguns dizem que Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Eclesiastes tem todo o indício de que ele se De um arrependeu. Se foi ele, arrependimento, mas a Bíblia não sim. relata. Mas não está claro Não se relata. realmente ele se arrependeu. É claro, nós desejamos que ele tenha recebido a coroa da justiça, mas nos relatos Ah, sendo assim, eu colocaria em não julgueis, então, porque a não gente não julgueis. sabe. A gente A não gente não sabe, é sabe do verdade, final. verdade. Senão, Saul também. É verdade. Vamos deixar ele aqui, é claro, desejando que todos tenham recebido a coroa da justiça, certo? Sim. Jeroboão I. Jeroboão, não tô lembrada. Jeroboão. O que fez Jeroboão? Então, Jeroboão Ah, I. aquele que Jeroboão já enfrentou Saul, não foi? Jeroboão, ele Ele enfrentou um enfrentou, na rei, verdade, ele enfrentou Salomão, né? Salomão. A gente pode dizer que Davi, ele teve um caminho contrário, né? Ele estava mal, se arrependeu. Sansão estava mal, se Ah, arrependeu. sim, Jeroboão, ele estava bem tava bem. e Enfrentou Salomão, porque Salomão não estava indo de acordo com a vontade de Deus, teve que isso, fugir. Depois que Salomão foi morto, ele voltou, né? sim. Foi consagrado rei. Ele quis assumir as 10 tribos lá de Israel, assumiu Jeroboão Uhum. I, mas aí depois que tudo estava ajeitado para o lado dele, com a ajuda de Deus, aí começou a desandar, começou a cultuar deuses pagãos, autorizar a construção, né, também. Não julgueis também. Então, vamos pôr Que aqui, a não gente não sabe julgueis. do final, né? Jeroboão. Profeta Elias do Monte Tabor, que apareceu junto com Moisés, lá no Monte Tabor, Jesus, Moisés e Elias. Uma pessoa que está na transfiguração de Jesus, ela não pode estar em outro Ah, não pode lugar estar sem em ser outro, recebeu. não. Então Moisés também tem que estar indo receber a coroa da justiça. Não, mas Moisés a gente tem relatos, né, de que É ele... porque eu tava querendo colocar ele em guarda-fé, Ah, tá, lembra? sim, Então sim. não dá, vai ter que ficar aí mesmo. E Elias é famoso daquela... Da caverna lá, né, que Deus... ele estava no vento suave, na brisa suave, né? Deus não estava no barulho, no fogo, na tempestade, mas sim na brisa suave. E Elias percebeu isso, vamos dizer assim, né? Uhum. Depois Jonas, muito famoso também. Jonas. Jonas, eu colocaria em guarda-fé, porque senão a gente vai igualar ele né, a Abraão, a Isaac, a José. Verdade. Mas foi um grande homem de Deus também. Mas ele teve um período ali de covardia feia, né? Sim, foi Fugiu covarde. correndo, Era para ele ir para lá, ele foi para cá. E fugiu foi o contrário de correndo, onde Deus deu no mandou ele ir. pé. E aí ele viu que não ficou muito bom, percebeu, teve a humildade de perceber isso, né? E aí ele foi pro Percebeu caminho. depois do aperto, né? Depois que É, passou 3 dias na boca da baleia no e foi ventre da cuspido, baleia. né? Exatamente. Profeta Isaías cumpriu Recebeu a a coroa da missão, justiça. guardou Teve a alguma fé. coisa. Eu colocaria aqui, Eu né? Recebeu a também, coroa da nossa, justiça. escreveu um livro maravilhoso. Para mim é o principal dos profetas, na minha opinião. E Pra ele, mim, Jeremias, Ezequias, né? Também. né? O livro de Isaías, pra Ezequiel, mim, né? é o mais bonito do Antigo Testamento. Eu acho, o mais bonito do Antigo Sim. Testamento. Falou muito do Messias, Sim, né? falou muito do Messias. Belamente. Uhum. Daniel, Recebeu a coroa da justiça, com com certeza. certeza, esse cara, até na imagem aqui, ó, os leões e Daniel na cova dos leões. Os leões se negaram a comer Daniel, porque Daniel estava com Deus. Uhum. Simples assim. E Daniel aqui, ó, tem a data aqui pequenininho, no ano 600 antes de Cristo. Então a gente está seguindo aqui a ordem cronológica. A gente está falando de um cara que viveu há 2.600, há pelo menos 2.600 anos antes de nós. Muito tempo atrás, né? Foi um homem temente a Deus, um homem que
interpretava sonhos, né, Uhum. também. Daniel viveu o que muitos cristãos viveram depois, né? Só que ele nem chegou a conhecer Jesus. Então, assim, sem o testemunho de Jesus, ele já passou por aquilo que muitos outros passariam depois do testemunho, né? Sim, aliás, lá no Circo de Nero, no Coliseu, quando o imperador mandava matar os cristãos, Uhum. tem relato de alguns cristãos que não abriram a mão da sua fé quando soltaram os leões lá no Coliseu, no circo, Também onde não foi, pegaram isso. os leões se recusaram a pegar os cristãos. E aí eles tiveram que matar eles de outra De outra forma, forma. Uhum. mas não foram os leões. E isso foi um grande evento, né? Claro, Sim. isso está registrado. Esther. Esther foi A que casou com um com o rei rei da da Pérsia, Pérsia. cumpriu a missão? Não, recebeu a coroa da justiça, Ah, com certeza, né? né? Esther tá lá no topo. Sim. Ela impediu que este rei lá Aniquilasse o povo de Deus, né? matasse o povo de Deus, então ela intermediou por isso, porque ela Corajosa, né? E fiel. fiel a Deus, Uhum. então ela interviu aí. Esdras, um sacerdote também que viveu num tempo em que o povo já estava se esquecendo dos patriarcas, de Moisés e toda essa galera, né, que tanto trabalhou, né, pelas leis de Deus, pelos preceitos de Deus. E Esdras chegou lá e falou: não, a gente precisa voltar ao que era antes. Muita coragem. Aquele povo que estava adorando outros deuses, Esdras, Coroa ele, da justiça. ele interferiu aí. Então tá lá em Isso. cima. Coroa da justiça. Herodes o Grande. Herodes vacilou demais. Vacilou, esse é Vacilou vacilão. demais. Esse é vacilão. Esse daí poderia ter conhecido, né, o rei do universo. Esse aí que mandou matar Mandou as matar as criancinhas. crianças, não. Esse Herodes era o Covardia grande. imensa. Esse cara era maldoso. Maldoso Ele não demais. tinha pena nem dó de ninguém, não. Você não ter dó de um bebê, né? Então, Mandou matar as criancinhas lá de Belém. Foi aí que Maria e José fugiram para o Egito. E uma curiosidade, Herodes ele deve ter morrido ali por volta do ano 3 antes de Cristo. E Jesus nasceu um pouco antes da morte de Herodes, né? E então Jesus, dizem os estudiosos que ele nasceu aí por volta do ano 4, 3 antes de Cristo. Então Jesus não nasceu no ano 0, né? Então, teoricamente, sim. nós estaríamos no ano não 2025, mas 2029, vamos dizer, né, assim. Porque Então, Jesus a dúvida da data de nascimento de Jesus é por causa de Herodes. porque já descobriram que Herodes Tá. morreu por volta do ano 3 antes de Cristo, mais ou Entendi. menos. E se Jesus nasceu um pouco antes dele morrer, então Jesus Sim. nasceu ali no ano 4, 5, por aí, né? Antes de Cristo. Mas é claro, as pessoas quando estabeleceram o calendário não tinha esses dados para poder precisar ali a data que Jesus nasceu, por isso que tem esse erro aí de alguns anos. Salomé, Muito, muito vacilada. essa vacilou. Essa é vacilona. Não vou nem falar dela não, vacilou porque a gente vai falar de João Batista. Esse daí recebeu toda a coroa da Está justiça. no topo, né? Não tem como. João Batista, Jesus falou que Maior de todos os santos, né? maior de todos, Maior homem que já existiu, né? maior de todos os homens, Na João terra. Batista. Jesus não falou santo, né? Jesus não falou maior de todos os santos, falou maior de todos os homens, nascidos de mulher, né? Maior de todos eles foi João Batista. Então imagina, não tem como, né? E João Batista, aliás, tem uma religião que existe até hoje, que são pessoas que cultuam João Batista como Messias. Você sabia disso? Não. Tem. Tem uma religião aí com cerca de 100 mil membros espalhados aí no Qual que é? mundo. Na verdade, tá mais lá na região, né, dele. Aham. E eles acreditam que João Batista que era o Messias. E João Batista, de Ele fato, mesmo dizia que não era, né? ele dizia que não era. Mas João Batista, ele tinha uma turma muito grande lá Pois de pessoas que e ele seguiam abriu ele. mão de tudo isso porque ele sabia que não era para ele que ele estava fazendo, né? Ele estava preparando o caminho, ou seja, uma pessoa muito humilde, né? Muito humilde. O maior muito. exemplo de humildade. E Herodes tinha um respeito muito grande por ele. Sim. Muito grande. O filho de Herodes o Grande, né? Claro. Tinha um respeito muito grande por ele. Mas aí Salomé, a vacilona de Salomé, pediu a cabeça dele e enfim. Aí Salomé é casada com um cunhado, né? Fez a filha dançar pro rei, uma Meu bagunça Deus. danada. Tomara que tenha se arrependido, mas Não é complicado, o que complicado.
Então vamos lá, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos que viveu ali por volta do ano 30 depois de Difícil entre Cristo. não julgueis. Não, vacilou. Porque assim, ele tinha um sentimento ali no coração dele de que aquele homem era diferente, ou seja, ele teve o sentimento ainda, ele teve um pouco da consciência, e mesmo assim ele ainda insistiu em entregar. Então, É ele lavou as complicado. mãos, então lavar as mãos é uma coisa muito perigosa. Lavou as mãos. Lavou Ficou as famoso, mãos. né, essa expressão, né? É. É uma expressão ruim, né, também, vamos Uhum. dizer assim, né? Porque ele foi político também, né? Um verdadeiro político ali que não quis se indispor com a maioria. A maioria queria que Jesus morresse, que estava ali presente, né? Então, ele lavou as mãos. Você que prefere vacilou? Com certeza. Eu fico com dó, sabe? Fica assim, cumpriu a missão, não Não, cumpriu a julgueis. missão. Que missão? Entregar Jesus? Mas, enfim, o final dele a gente não sabe, né? Mas realmente, ele vacilou, vacilou. É, E tem vacilou. muitos políticos hoje que são vacilão também, lava a mão para muitas coisas aí Uhum. que são importantes, só por causa de política, para ter voto e por aí vai. Será que Pôncio Pilatos foi o primeiro político, assim, vacilão da história? Na Herodes foi vacilão mais ainda, né? Não, mas ele ainda ficou naquela, Ficou. E foi eu tocado, fui né? tocado, eu tive Foi um tocado. sonho. Não, quem teve um sonho foi a esposa dele, né? Foi a esposa, teve um Ficou meio sonho. assim, né? Não vejo nada nesse homem, mas também não vou defender. É, Querendo enfim. agradar É um quem? verdadeiro político aí que nós Queria conhecemos hoje, a agradar os maioria. cristãos, né? Quer dizer, os hebreus, né? Mas Sim. ao mesmo tempo não queria desagradar o resto do povo. Marta Marta, guardou a fé. Marta, Marta. Guardou a fé. Guardou a fé. Assim, Quase recebeu a coroa do... Não, ela com certeza ela com recebeu a coroa certeza da justiça. recebeu, mas Mas, né, nesse a nossa contexto aqui, né? ordem aqui é Ela guardou a fé. porque ela se importou mais com os cuidados da casa do que com a presença de Jesus na casa dela, né? Exatamente. Mas não podemos diminuir porque ela era muito amiga de Jesus, né? Irmã de Lázaro, né? Sim. Então Jesus sempre fala, né, da família de Betânia, Jesus tinha um que carinho muito tinha um grande carinho por muito grande eles. por eles, então com certeza eles eram pessoas muito boas e tementes a Deus. E seguiu Jesus até o E fim. seguiu Jesus até o fim, estava na Não cruz, abriu né? mão, estava. Não é? Tem relatos, né? Sim, enquanto os apóstolos fugiram, ela estava lá, né? Pois é, enquanto os Ela estava apóstolos lá. foram covardes, as mulheres estavam com Jesus até o fim, né? Exatamente. As mulheres foram até o fim, não arredaram o pé. E a Bíblia relata isso. E ainda tem pessoas que gostam de dizer que o cristianismo é machista, né? Nada a ver. Se soubessem o que eles estão falando, né? As mulheres de fé que tiveram um papel importante na história, elas sempre são exaltadas na Bíblia, né? Exatamente. Jesus sempre fala das mulheres com carinho, então não faz sentido, né? Agora deixa eu começar por essa aqui. Santa Maria, pra Essa gente. daí Não, você. pera, essa eu vou falar. Essa daqui cumpriu a missão. Não, cumpriu não, imagina. Essa cumpriu a Essa daí você vai missão. ter que colocar um degrau aí acima, porque ela não pode ser comparada com ninguém Eu que vou tá aí. colocar ela aqui, ó. Essa daí você coloca lá em Não, cima, aqui a gente, no a gente trono. colocou que é Jesus, os anjos, né? Vamos dizer assim, Jesus é claro acima dos É, anjos, mas né? Nossa Senhora é Rainha dos Anjos, então ela também tá acima dos anjos, então. Ela Ela tá lá com Jesus, com certeza. Ela tá aqui, não tem como. Não tem como essa mulher, ela tá É aqui. porque não tem outro degrau aqui, tá, gente? Porque senão ela estaria acima, com toda certeza. Pera aí, eu coloquei ela aqui. Ah, tá, eles aumentaram aqui a linha, tá certo. Pula lá pra baixo. Então, fala só mais um pouquinho, né? Maria dispensa comentários, Dispensa. né? Como que a mulher que Uma jovem que é visitada por um anjo e fala sim, sem hesitar, né? Não tem como, cara. Maria é melhor. Eu um prefiro. mistério desse de Deus. Uma mãe que doa seu filho, vê seu filho sendo crucificado, não tem o que dizer. Eu prefiro no silêncio, assim como Maria, né? A santa do silêncio. No silêncio, colocar ela aqui no seu lugar devido, porque eu só não digo que ela foi a maior que existiu dos seres humanos, porque Jesus deixou claro que foi João Batista. Mas é porque ele não precisava falar da mãe dele. Pode ser também. Mas ela, não tem como. Não tem como. É a segunda Eva, se na primeira Eva o pecado entrou na humanidade, na segunda entrou a salvação. Se a primeira desobedeceu a Deus, a segunda obedeceu. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Né? O papel dela foi fundamental para a salvação, né? Exatamente. Então, dispensa comentários. A maior mulher, certamente, que já existiu e a maior ser humano que já existiu neste mundo, juntamente aí com João Batista, foi Maria, não tem como falar. Pedro,
Pedro, por mim, ele recebeu a coroa da justiça. Vai ter gente que vai colocar em guardou a fé, porque também foi um Que homem de negou altos e Jesus. baixos, né? Ele negou, né? Você falou isso aí, cumpriu a missão, guardou a fé e recebeu a coroa da justiça. Ah, com certeza. Recebeu. Ele redimiu bem. E é claro, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para Sim, baixo, porque né? ele mesmo disse, né? Não sou digno de. É o que diz a tradição, Sim, né? Que ele não ele era digno de ser crucificado como Jesus foi, né? pensa, você ali para ser morto, e aí os soldados romanos falam, você vai ser crucificado, igual o mestre que você segue. Não, não, então vocês vão me crucificar, então vocês vão me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Pois é. Né? Então, isso aí é a tradição, né? Muito forte. Foi muito Ele perseguido, né? Para muito conseguir perseguido. instaurar a igreja e espalhar, né? A boa nova depois que Jesus morreu. Foi muito corajoso. E é o primeiro Certamente, papa, né? sim, certamente recebeu a coroa da justiça, não Com tenho certeza. dúvidas disso. E aí nós temos aqui dois evangelistas, nós temos Mateus e Lucas. Lucas. Mateus, que a maioria aí interpreta como se fosse o Mateus, que Jesus comeu na casa dele, um dos escribas, Uhum. seguiu Jesus. Então Mateus Recebeu a coroa também da justiça, não tem recebeu a nada, coroa né? da De justiça. Lucas também, né? Lucas também, Lucas era médico, né? A tradição também diz que ele era médico. E esta imagem aqui é uma imagem de Lucas com Maria, porque dizem que a primeira pintura de Maria, feita de Maria, foi Foi Lucas que Lucas que fez, fez. porque ele era artista. Ele Ah, era é verdade. médico, Uhum. ele era uma pessoa muito culta, né? Ele escreveu os evangelhos também, culta no sentido que tinha os estudos ali, né? Claro, e um artista também. A primeira iconografia de Maria dizem que foi Lucas que fez essa imagem. Uhum. Depois vocês pesquisam aí. E aí, Paulo, Paulo, recebeu a coroa da justiça. esse recebeu, né? Como ele mesmo disse, né? Recebi a coroa da justiça, agora só me resta receber a coroa da justiça que o Que o Senhor, justo justo juiz juiz, me, dará me... àqueles que, né, guardaram a fé, que Isso seguiram aí. até o fim, que o seguiram até o fim. Isso. E não somente a mim, mas a todos aqueles e por aí vai. E E, Timóteo. por fim, a gente está falando aqui de um cara que viveu por volta do ano 70 depois de Cristo, que era ali um cara seguidor de Paulo, claro, seguidor de Jesus, que Filho na fé, como disse Paulo. Paulo sempre falava muito bem dele, né? Que ele era sim, muito fiel. Então, né? Recebeu a coroa recebeu da a coroa da justiça. justiça. Um cara que a Bíblia também tem as cartas ali, né, de São Paulo a Uhum. Timóteo. Um jovem também, São Paulo Jovem, né? falou que as pessoas não se deixem enganar pela sua idade, porque ele Hum, era jovem, então as pessoas às vezes achavam que ele estava só querendo ali aparecer, mas não, ele foi um homem de fé, um homem temente a Deus também, e fez um trabalho excepcional aí para que nós pudéssemos chegar até hoje, ter a nossa igreja, né? né? Tenhamos a nossa igreja, o cristianismo está aí hoje de pé, graças a Deus, graças a esses homens aí da fé. Uhum. Então, terminamos aí. Nenhum cumpriu a missão, Oh, nossa, é mesmo. graças a Deus a É. gente colocou a maioria aqui em cima, né? Comprovação também era muito assim, né? Fez qualquer coisa, Fez né? qualquer coisa. Ou Realmente. ninguém ficou em cima do muro, Ninguém, né? Ninguém ficou em cima do muro. Então, verdade. pessoal, essa é a lista que nós fizemos. Depois vocês É, falem aí nos comentários a opinião de vocês, eu se é diferente. já tem mais de 30 minutos, então a gente não vai ordenar aqui não. Mas eu vou colocar a Maria aqui, ó. Ah, Maria não, ela tem que ser a primeira aqui, ó. exatamente. Ela, João Batista, não tem como não. Os dois, vou colocar João Batista e Maria aqui no Porque início. na verdade, né, Os estão um dois. degrauzinho acima. E é claro, faltaram vários outros, né? Vocês Sim, podem se perguntar, cadê José? muitos Cadê personagens. Ah, Jó? José também estaria junto com Maria e com João Batista. Isso, muitos outros Mas personagens. cabe um dos santos, né? Cabe a gente fazer um dos Sim, santos. dos posteriores a gente pode Uhum, fazer, dos patriarcas da igreja, dos santos. sim. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se estão de acordo com a lista. Eu quero saber a opinião de vocês. Um forte abraço E e até logo! até logo, pessoal. Fiquem com Deus.